Olá, contatinhos! Tudo bem? Hoje eu tô animada que o vídeo é pra falar de humanismo. E todo mundo sabe que eu respiro humanismo, amo a abordagem que eu escolhi, que é humanista fenomenológico existencial. Mas antes de mesclar todas elas, a gente tem que entender um pouquinho de cada uma, né? Para que a gente faça algo construtivo, ético, metodológico, com uma construção de homem, de mundo, que faça sentido as três estarem juntas, né? E de onde eu parti foi do humanismo, da abordagem centrada na pessoa, particularmente, né? Mas eu vou contar um pouco da história do termo, porque eu entendo que o contexto é tão importante quanto o próprio movimento, né? O humanismo ele foi acoplado na psicologia, digamos assim, no século passado, mas já é um termo, ó, muito mais antigo do que isso. Então eu acho importante falar e eu espero que vocês compreendam, mandem dúvidas, que eu vou tentar transmitir o que eu sei, mas obviamente eu não sei tudo, quero saber mais sempre. Então se vocês tiverem contribuições também, deixem nos comentários ou me mande direct, tá? Então, primeira coisa básica, né, é falar sobre o Renascimento, que eu sei que muitos de vocês, inclusive, já me perguntaram, mas chama o humanismo do mesmo jeito. Pois é, gente, quando a gente fala humanismo, é claro que o meu lugar de fala, pra mim, tá totalmente dentro da psicologia, mas quando você escuta humanismo, não deveria ser a primeira coisa que deveria ser pensada, né, e aqui, por isso que eu tô aqui. Então, o humanismo nasceu lá na Renascença, no Renascimento. Por quê? Porque era um momento em que o divino, né, as coisas ligadas à religião e a Deus, elas eram valorizadas em detrimento ao humano, ao homem, né? E a burguesia, principalmente com essa lógica que já começava, econômica, capitalista, eles sentiam que era uma doutrina, né, um pensamento da época que impedia muito esse desenvolvimento econômico, né? E eles queriam proporcionar outras coisas, por exemplo, o conhecimento científico, né? E para isso você precisa dar valor ao homem, entender quem é esse homem, por que ele é importante. E ele é importante aqui agora, no presente. Ele não precisa só viver em detrimento de fazer coisas que gerem frutos no eterno depois da morte, né? Que era o pensamento da época. Ele tem o seu valor aqui também. Então começa-se esse movimento do antropocentrismo, que é colocar o homem no centro, né? Que é dar esse valor. Então, em contraponto na época, né? Com a religião, que falava que o homem já nascia predeterminado, né? O humanismo ele vai falar o contrário. Ele fala, olha, o ser humano ele tem livre-arbítrio. Ele decide por si mesmo. Ele é livre. Né? Ele pode fazer escolhas. E aí começa esse movimento de, inclusive, dar maior vazão para a ciência também, né? Ser construída. E não se engane que é uma visão antirreligiosa, tá? Claro que, assim como qualquer outro lugar, de qualquer outro tipo de abordagem, de termos, existem pessoas que não acreditam, né? Tem o ateísmo aí. Mas não é um movimento que signifique isso. Não é antirreligioso, tá? Isso depende do lugar de fala de cada um. E aí, teve esse movimento na Europa. Só que o humanismo na psicologia nasce nos Estados Unidos, né? Na década de 60. E aí o que eu acho mais importante? Que a gente entenda que são movimentos diferentes, em épocas diferentes, lugares diferentes, mas que o termo humanismo, que é a valorização do homem, se encontra presente nos dois. E é isso que tem em comum, né? Esse resgate dessa valorização do homem. O humanismo, nos Estados Unidos, inclusive, principalmente o de Rogers, ele é, inclusive, muito influente até hoje, né? É uma grande abordagem. Há uma valorização bem grande disso lá, né? Nos Estados Unidos, na cultura norte-americana. Na europeia quase não se vê, né? Essa atuação da psicologia, assim, forte. E aí, assim,
o que eu quero dizer com isso é, o contexto cultural, para que haja uma maior aceitação, ele é fundamental. Então, vamos rebobinar. O que é os Estados Unidos na década de 60, amigos? Primeiro de tudo, é um país em guerra. Primeiro que já estava em pós-guerra, né, mundial, já tinha acabado, mas ele estava em guerra do Vietnã, né? E aí há uma comoção cultural, social, que não quer mais saber sobre os comportamentos ou sobre a história do indivíduo, por exemplo, que eram as duas outras abordagens vigentes na época. Elas começaram a ficar insuficientes para as demandas da época, e não que elas sejam ruins, e ninguém nunca duvidou da veracidade e da importância, pelo amor de Deus, não é isso. É só que na época as perguntas eram outras, né? Não era que comportamento era esse, qual que é o sentido dessa guerra? E aí vinha, qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido da morte? E eram questões tão existenciais e vivenciais que o humanismo começa a dar força também para esse movimento. E que não era só o anti-guerra, por exemplo. Estava acontecendo a contracultura lá também. Com o movimento hippie, com o movimento de amor livre, com revoltas dos jovens, com uma busca de entender o próprio corpo, experimentar drogas, principalmente as psicodélicas. Era algo vivencial, sentido, né? As pessoas estavam querendo mais, elas estavam querendo essa liberdade. E o humanismo, ele vem muito propor essa liberdade do ser humano, né? Que ele é livre, que ele é ele mesmo, ele é um ser de experiência dele mesmo, que ele está em busca dele mesmo o tempo todo, né? Então veio, não que o humanismo estivesse dentro da contracultura propriamente, né? Em alguns momentos até foi atrelado, sim. Inclusive algumas universidades, assim, que foram polos muito grandes desse crescimento do humanismo, estavam bem no polo também dos movimentos da contracultura, né? E isso é surreal imaginar. Eu acho isso brilhante. Mas é só que as ideias humanistas acabaram sendo aceitas até por esse movimento da época de valorização mesmo do homem, mais uma vez, né? E é isso que eu acho super importante ser ressaltado. E aí, faço o link com o último vídeo, né? E aí, nesse movimento aí, de começar olha, tá insuficiente o que nós temos, nós precisamos de mais coisas novas, é aí que surge também os questionamentos das outras correntes que eu falei no último vídeo. E aí, a história flui. E aí, o que eu acho fundamental de tirar desse vídeo? Quando a gente fala de humanismo, a gente fala principalmente de uma doutrina de valorização do homem. A gente não está falando exatamente da psicologia ou da filosofia. A gente está falando de um conjunto de ideias de valorização do homem, né? E o homem como livre, como ser em potencial, como ser de decisões, que não é predestinado, né? E aí, então, se não é exatamente da psicologia, não é da filosofia, é um movimento, ele abarca, inclusive, diversas abordagens da psicologia dentro do humanismo, né? Porque o humanismo é só pra gente localizar um local de fala, onde várias pessoas com essa visão de homem, principalmente, se encontram juntas, apesar de poderem ter ideias diferentes a partir disso, né? E a partir dessa visão de homem, que o humanismo, né, a valorização do homem dá, cada teoria vai construir a sua forma de ver o mundo, metodologia, técnicas e afins. E aí que eu venho contextualizar vocês
que dentro do humanismo, né, eu vou para a corrente rogeriana de Carl Rogers. Abordagem centrada na pessoa, tá? Existem outras, mas a minha é essa. E aí, mais uma vez, localizo vocês no meu lugar de fala. Dentro desse movimento gigante que é o humanismo, né? A minha é da ACP. Então, espero que fique mais claro. Qualquer dúvida é só me falar. E a gente vai vendo os temas que vocês querem saber. E, enfim, né? Pra gente continuar essas discussões, tá bom? Beijo.